Regressamos à emissão com o advogado Paulo Saio Cunha, na qualidade de Presidente da Direção da Academia Quatro Casas, uma nova entidade autónoma criada a nível interno para responder à necessidade da formação jurídica por parte das empresas, e é disso que falamos agora. Em que medida é que é importante as empresas forçarem esta área da formação, numa perspectiva também de compliance com as regras? É muitíssimo importante. Enfim, víamos há pouco que hoje há uma regulação exaustiva em quase todas as áreas da atividade económica. Falamos, por exemplo, em proteção de dados, mas não só proteção de dados. Há dois temas que estão na agenda e que estarão brevemente regulados pela lei, que são os temas dos canais de denúncia e da prevenção da corrupção. Os canais de denúncia normalmente são conhecidos pelo tema dos whistleblowers. Chamados denunciantes. Os denunciantes. Ora bem, as empresas, e quando digo as empresas, são praticamente todas aquelas que estejam no espectro das médias e das grandes empresas, vão ter que adaptar as suas organizações às exigências legais nesta matéria. Bom, e estas exigências impõem o conhecimento não só das regras aplicáveis, como depois das questões práticas que se vão suscitando. Bom, o nosso objetivo nesta matéria é precisamente dar, a nível de formação, os instrumentos que são necessários aos tais quadros intermédios ou quadros diretivos de primeira ou de segunda linha que têm que montar estes sistemas e que depois têm que assegurar o seu bom funcionamento, é dotar estas pessoas dos conhecimentos necessários, não é, à gestão eficaz destes novos mecanismos aos quais as empresas têm que se adaptar e têm que desenvolver. E todas as empresas vão ter de ter esses mecanismos, esses A maior sistemas? parte, sim. Enfim, o exemplo da proteção de dados é um bom exemplo a este respeito, porque os canais de denúncia vão ser obrigatórios quer na administração pública, quer em empresas que tenham uma determinada dimensão, e, portanto, isso vai abranger um espectro muito largo de empresas, do tecido empresarial. Há várias questões que se levantam e opções fundamentais de saber se os canais de denúncia funcionam com uma supervisão interna. Em muitas empresas de grande dimensão é assim que acontece, mas as empresas mais pequenas não o poderão fazer. Portanto, a gestão... Vão ter de contratar alguém vão ter para de subcontratar e de fazer a nível exterior. Agora, não deixam de ter, que a nível interno, não deixam de ter a necessidade de ter quadros formados com as tais capacidades de identificar problemas, de os encaminhar corretamente e de saber, no fundo, lidar com estas novas questões. Porquê? Porque em Portugal há muito ainda aquela ideia, eu diria hoje ingênua, do custo da oportunidade. Há muitos empresários em Portugal que ainda pensam que não vale a pena gastar dinheiro em sistemas de compliance quando a probabilidade de serem sancionados por não os terem, ou por os terem a funcionar mal, é muito baixa. A ideia é esta, portanto, eu vou ser multado, entre aspas, não é? Vou levar uma coima, porque não tenho aqui isto, mas qual é a probabilidade de eu ser sancionado? É muito baixa, portanto, não vou investir naquilo que é visto ainda como um custo não produtivo. Mas não é verdade, quer dizer, esta realidade hoje não é de todo em todo aquela que se verifica. Nós temos supervisores e reguladores que estão muito mais intervenientes, estão muito mais no terreno e atuam aplicando sanções. Mas as empresas continuam a ver os sistemas de compliance como um custo? Continuam a ver, mas vão, penso eu, rapidamente deixar de ver. Olha, basta estar atento ao que se tem passado na área do direito da concorrência e das infrações da concorrência. Multas recorde. Multas recorde e, sobretudo, uma atividade que se vê, que é visível e é atuante. Vamos pensar agora em temas de prevenção do branqueamento. A ASAI tem competência, por exemplo, em todo o setor comercial para fiscalizar o cumprimento das regras de prevenção do branqueamento. Quando esta fiscalização começar a atuar e a aplicar coimas, de facto o tecido empresarial vai sentir na pele a importância de ter atenção a estes problemas e de investir nos tais sistemas de compliance que previnem a prática das infrações. Mas esta prática das infrações está maioritariamente ligada ao erro humano? Não necessariamente. Muitas vezes são erros da própria concepção dos sistemas que têm que ser adaptados
à própria evolução da Ou realidade. seja, não sabem como concebê-los e acabam por ir. Um exemplo que todos temos bem presente. Esta situação do tráfico de diamantes por elementos das Forças Armadas que estão em missões no exterior é o exemplo de como os mecanismos de compliance das próprias Forças Armadas têm que ser adaptados a uma nova realidade. Ou seja, isto tem que ser prevenido, tem que se arranjar mecanismos de controlo que verifiquem à chegada o que é que estes militares trazem. Mas também houve um problema de literacia jurídica aí por trás. Porque tudo isto se prende, de facto, nós podemos ter um sistema que no papel é magnífico e que serve, passa a expressão, para encher o olho, que serve como um bom produto de marketing e que permite à organização dizer: eu tenho um sistema de compliance muito bem estruturado, mas depois é preciso pô-lo em prática. Para o pôr em prática tem que ter pessoas capacitadas para o fazer, isto é, pessoas que tenham uma formação específica naquela área e que estejam preparados para lidar com os problemas que surgem. E a realidade da vida é sempre mais rica até do que aquilo que é um conteúdo formativo. Portanto, tem que haver agilidade mental, no fundo, tem que se estimular determinadas skills que as pessoas têm para lidar com os problemas. Portanto, e este é todo um campo novo onde nós também nos propomos atuar. Que as organizações em Portugal têm, no fundo, essa literacia, em termos de compliance jurídicos. Qual é o ponto da situação? Varia muito, porque depende do setor de que estamos a falar. Há setores que têm uma regulação intensa há muitos anos. O setor bancário, o setor segurador, o setor do mercado de capitais. Portanto, estão habituadíssimos a lidar com estas questões, têm departamentos de compliance, têm pessoas que especificamente desenvolvem esta atividade. Mas depois há todo um mundo de setores da atividade industrial, do comércio, do pequeno comércio, do setor hoteleiro, que não estão tão habituados a lidar com estas matérias. Bom, e esses têm que rapidamente se capacitar para lidar com estas matérias. Uma parte importantíssima é a da formação profissional de quem vai estar dentro das organizações a olhar para estes problemas e a lidar com os tais sistemas de compliance. Porque eu não acrescentei isso, quer dizer, a grande qualidade de um sistema de compliance, essencialmente, é prevenir a prática de infrações no seio da organização. Este é o primeiro objetivo. Mas há um segundo objetivo que tem um prémio associado. É que um bom sistema de compliance, que não esteja só no papel, que corresponda a uma efetiva cultura de compliance das organizações. Se funcionar nestes termos, pode, inclusivamente, evitar a responsabilidade penal da organização. E, portanto, fazer com que não seja sancionada, não lhe seja aplicável uma coima ou não lhe seja aplicável uma multa em direito penal, porque hoje as próprias organizações, em muitos casos, já respondem criminalmente também. Portanto, um bom sistema de compliance com pessoas capacitadas para desenvolverem atividade nesta área é também uma garantia de que, no final de uma complicação, que pode ser uma complicação grave, a organização não é sancionada, precisamente porque tem e adotou uma cultura de compliance. Não tem que responder em tribunal por algum tipo de problema. Ou se responder, tem um instrumento de defesa mais robusto e que pode afastar a sua responsabilidade. E, portanto, é isto que é preciso mentalizar as pessoas, que ainda não estão, grande parte delas, não é, para o caráter imperioso, não é, por um lado, de adotar estes mecanismos para prevenir as infrações, mas se não se conseguir prevenir, e há sempre uma margem que não é controlável, mas se não se conseguir prevenir, pelo menos no final há o prémio de não ser sancionado pela infração. Muito bem. Voltamos agora para o último intervalo desta emissão. Regressamos já a seguir com o advogado Paulo de Sá e Cunha.